música Os Miosotes Voltam a Florir. Os miosotes voltam a florir num jardim de esperanças, pois ninguém está sozinho. Nosso espírito não é mais criança. Não se perca entre os vícios, chama eterna é pra brilhar, e é driblando a própria dor que se aprende a amar. E ter consciência, eu vou mais alto, mãos estendidas para louvar. Na esperança de uma nova vida, um mundo novo encontrar. Amanhã colheremos o que hoje plantar. E quanto aos filhos colhidos, mais uma etapa se cumpriu no aprendizado que nos leva à luz. E ter consciência, eu vou mais alto, mãos estendidas para louvar. E ter consciência, eu vou mais alto, mãos estendidas para louvar. Música Semear.
música Aprendiz. Música Prece 3. Alegria de ser
música Impossível. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o seu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Olá, caros irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da palestra pública, da reunião pública do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Itaberaí. Hoje nós teremos o nosso irmão Pedro Henrique que é do Centro Espírita Irmão Áureo, da cidade de Goiânia, e o Pedro falará para nós hoje sobre o que se deve entender por pobres de espírito. E antes de mais nada, a gente pede a você também, olha, que coloque aí o seu vasilhame com água, para fluidificar, se acomode, se aconchegue, chame todas as pessoas do seu lar para assistir a palestra, tá? Que ao final da palestra nós teremos o pedido de passe à distância, o tratamento espiritual e também a fluidificação das águas, ok? Então agora a gente passa a palavra para Pedro Henrique. Olá, caros amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. É com imensa alegria que nós estamos aqui para fazer algumas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me chamo Pedro Henrique, sou um dos trabalhadores do Centro Espírita Irmão Áureo e gostaríamos de dar início a este momento de palestra pública por meio de uma prece que convido a todos a seguir. Então vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença amorosa de Jesus, abraçando a cada um de nós. Amorável benfeitor, somos imensamente gratos, Senhor, pelas dádivas, pelas bênçãos recebidas. Pedimos, Mestre, que nos auxilie a bem compreender o estudo dessa noite de hoje, que os bons espíritos possam nos intuir, nos facilitar a compreensão, Senhor,
sobre esse importante tema que estudaremos. Que a tua paz, que o teu amor estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, meus amigos, nós vamos estudar nesses breves instantes o capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mais detidamente no item que trata o que se deve entender por pobre de espírito. Bom, primeiramente, é importante destacar que esta afirmação de Jesus ela carece de nós de uma contextualização. Jesus nos diz nas bem-aventuranças o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. O termo pobre de espírito é frequentemente usado num tom pejorativo, que pode indicar ali uma pessoa que não compreende, uma pessoa intelectualmente subdesenvolvida, ou seja, que não tem, que talvez não tenha um senso crítico sobre as questões que lhes são colocadas. E aí a gente pergunta, será que Jesus estava direcionando apenas a este público que nessas circunstâncias, com dificuldades, com baixo desenvolvimento intelectual? Será que o termo pobre de espírito significa isso? Então, que nós vamos entender, por meio desses breves instantes aqui. Primeiramente, é importante a gente entender, a gente compreender os termos utilizados no Evangelho. O primeiro diz respeito sobre bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Segundo o dicionário Aurélio, significa que é feliz ou que desfruta ou desfrutará da felicidade eterna. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele está, na verdade, dizendo que felizes são aqueles, são os pobres de espírito, ou ditosos são os pobres de espírito. E o termo pobre de espírito, diferentemente do que se compreende ou se associa pejorativamente, na verdade, ele vem significar que é o humilde, o contrito, aquele que está ali com peso sobre as suas costas, está abatido, sofrido, conforme a contextualização que se faz. Porque esse termo nós precisamos remeter ao Velho Testamento. Por exemplo, Isaías cita em duas passagens esse pobre de espírito, ou o contrito, como ele coloca, por exemplo, aqui no capítulo 57, versículo 15, em que ele diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Também em Isaías, no capítulo 66, versículo 2, diz que porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, o que nós temos aqui, na verdade, conforme aponta o nosso amigo Haroldo Dias, que é ali um expositor espírita, que estuda a questão da linguística, ele nos diz que é uma questão da língua, porque a época de Jesus, o idioma falado nas sinagogas era um idioma assim, o hebraico, um idioma litúrgico, Então, para realizar aqueles cultos, utilizava-se do hebraico. Mas na língua popular, fora dos templos,
era comum o uso do aramaico, porque os judeus foram escravizados por bastante tempo, né? Na Babilônia, pelos persas também, e acaba que ao ouvir, né, essas afirmações, havia uma tradução simultânea e também uma interpretação, né? De sorte que o termo pobre de espírito, como registrado, ele na verdade ele não tem essa conotação pejorativa como nós temos. Assim, aqueles que questionam esta afirmativa de Jesus, né, que seriam felizes os humildes, melhor dizendo, felizes os pobres de espírito, que como se ele estivesse remetendo aos desqualificados intelectualmente, na verdade, Jesus está se referindo a aqueles, né, humildes, aqueles que têm ali o abatimento, aqueles que têm a simplicidade de coração. Quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando, na verdade, do governador da terra, conforme registrado, conforme informado pelos Espíritos, né, próprio Kardec e também Áureo fala para nós, né, que nós reputamos de magna importância ressaltar aqui a extrema simplicidade, a completa humildade, a pobreza, o desatavio e a singeleza com que Jesus marcou de modo iniludível e indelével a sua presença e o seu messianato neste mundo. Então, nós estamos falando do governador da terra, que faz-se presente entre nós para trazer, através dos exemplos, conforme a gente pode ver nos evangelhos, inúmeras passagens que externam essas características, né, de simplicidade, de humildade, de pobreza mesmo. Jesus nasceu na manjedoura, num ambiente de muita simplicidade, né, desguarnecido de qualquer conforto, iniciando daí o que ele pregou, né, durante todo esse momento em que ele esteve entre nós, que seria a simplicidade, de modo que ele não tinha posse, não tinha bens materiais, né, dinheiro, títulos materiais, né, nada disso. Muito pelo contrário, Jesus veio trazer, por meio do exemplo, por meio da vivência, o exemplo maior de humildade, né, indicando para nós que este é o caminho para que nós alcancemos a felicidade plena, né, que é o que nós todos, encarnados e desencarnados, almejamos. Nós almejamos ser felizes, né? E o caminho para a felicidade, como o próprio Jesus disse, é por meio dele, porque ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, ou seja, senão seguindo os seus exemplos, né? Então, o que a gente tem nesse item do capítulo 7 é que se tornou motivo de zombaria, né? Falar, mas bem-aventurados os pobres de espírito. Então, muitas pessoas fazendo uso de termos de caráter, né, negativo, zombando, né, como se aqueles que acreditam nesta afirmação de Jesus como sendo o caminho correto seriam ali tolos, né, seriam pessoas ignorantes, né? Mas, na verdade, conforme coloca para nós Kardec, por pobre de espírito, Jesus não entende os baldes de inteligência. Então, não é isso, né? Então, a palavra, o conceito, a definição dessa palavra é que possui um equívoco em sua interpretação, né? Jesus, na verdade, como nós vimos, né, pela língua, né, pela forma que ele nos fala, ele se refere aos humildes, tanto que diz ser para esse o reino dos céus e não para os orgulhosos. E nisso a gente pode ver em várias parábolas, né, em vários trechos dos evangelhos de Marcos, de Mateus, né, João, algumas passagens que denotam exatamente a importância que Jesus dá à questão da humildade. Por exemplo,
Se a gente for recordar lá a mulher de Zebedeu, né, que pede a Jesus lugares de honra a seus filhos, a Tiago e João, Jesus está ali fazendo o convite para esses discípulos, então ela pede para eles, né, pede como se um assentasse à sua esquerda, o outro assentasse à sua direita, títulos, né, mas que na verdade Jesus vem mostrar para nós que não teriam valor nenhum, né? E ele fala que não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Ou seja, totalmente o contrário do que a pobre mulher de Zebedeu, né, a mãe, no caso de Tiago e João, almejava para os seus filhos, né, almejava títulos materiais, né, como se fosse um reino material, mas que Jesus, falando de um reino permanente, né, um reino em que para estar entre os primeiros é preciso nos tornar servos, vem dar um exemplo aí de humildade. E qualquer entre vós que quiser, né, ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Cristo, mesmo sendo governador do nosso orbe, responsável por nos acompanhar, por não deixar nenhuma das ovelhas se desgarrar, né? Ele vem como o exemplo vivo da humildade, né? Ele próprio afirma que não veio para ser servido, muito pelo contrário, ele veio para servir. Também temos aquela passagem do casamento, né? E quando formos convidados, né, para um banquete de casamento, não nos assentemos na primeira fileira, pois que pode aparecer alguém mais importante e o dono da festa nos convidar para sentar mais atrás, né? Mas pelo contrário, Jesus diz o seguinte, quando for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Então, mais um exemplo de Jesus mostrando-nos, né, a importância de nos colocar na condição do humilde, né, para não chegar, não aparecer, não querer ser o mais importante, o mais destacado. Pelo contrário, colocar na condição dos mais simples, né, dos mais afastados ali. Bom, mais um exemplo é a lição que Jesus dá por meio das crianças. Então estavam lá as crianças fazendo aquela, imaginamos aí uma algazarra e tal, e os apóstolos não estavam contentes com aquilo. No entanto, Jesus, ele vê aquela cena e, como sempre, né, aproveitava-se de todas as oportunidades para trazer ensinos de grande valor, de grande profundidade para nós, né? Jesus diz o seguinte, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então, mais uma vez, nós vemos aqui um exemplo, né, que Jesus nos dá. É claro que nós não precisamos parecer como a criança, no sentido literal, né, mas na simplicidade que a criança tem, né, na humildade que a criança tem, despojada de vários vícios, né, de todos os vícios morais aí que afastam, né, que maltratam, né, as pessoas, né? Então, naturalmente, existem outros exemplos, né? Nós trouxemos esses 3 exemplos aqui apenas para ilustrar o valor que Jesus dá ao aspecto da humildade, né, como sendo aí a porta de entrada no reino dos céus. E Antônio Luiz Saião, no livro Elucidações Evangélicas, a livro do Doutrina Espírita, ele mostra para nós, né, ele confirma para nós que em várias passagens como essas que nós lemos aqui, a vontade de Jesus era a mesma, né, de trazer o exemplo, né, de sorte que ele nos diz, o pensamento era sempre o mesmo, expresso em termos diferentes, em ocasiões e lugares diversos,
A simplicidade do coração e a humildade do espírito são ao mesmo tempo a base, a fonte, o meio e o caminho para se alcançarem as virtudes, a depuração e o progresso que levam à pureza, né, que levam à perfeição. Então, mais uma vez, Luiz Saião mostrando para nós, né, que tratava-se da pedagogia, da forma com que Jesus usava situações corriqueiras, situações cotidianas, para trazer o máximo, né, de exemplo e testemunho, mostrando-nos a importância que tem, né, a humildade nessa caminhada de progresso que nos levará à perfeição. Em relação à superioridade, né, e a vinculação com o orgulho, os homens de saber, concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Então, quando o ser humano foca, né, se acha melhor que o outro, mas eu tenho curso superior, tenho graduação, mestrado, doutorado, eu sou fulano, né? Ou seja, tentando se vangloriar dos seus feitos, da sua produção intelectual, do seu saber, ele acaba tendo mais dificuldade de aceitar Deus, né? E toda a sabedoria de Deus, de todas as obras, né, criadas por Deus, porque ele busca saídas ali incompletas, né, como se elas fossem a saída, ou a resposta, melhor dizendo, a resposta definitiva, né? E essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Então, às vezes nós nos colocamos numa situação que é preferível, né, para exaltar o nosso orgulho, a nossa vaidade, falar que não existe Deus, ou que não é obra de Deus, né, trazer apenas uma visão, às vezes limitada, inconclusiva, mas taxada de resposta definitiva, né? Porque o orgulho, ele nos escurece as vistas, né? Nós podemos ser pessoas bastante estudiosas, intelectualmente desenvolvidas, né? Mas nem por isso nós não podemos chegar à conclusão que somos os melhores, que somos os donos da razão, né? Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Então vem Kardec aqui trazer nessa lição, né, que às vezes a vaidade, né, o orgulho acaba nos tornando cegos. E a gente usa exclusivamente a nossa capacidade intelectual, como se ela fosse a capacidade completa, né? que tudo sabe, que tudo compreende, para julgar coisas que faltam elementos para chegar a esse nível de apreciação, né? Seria julgar as coisas incompreendidas com base na limitação do nosso desenvolvimento intelectual, né? Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedido entrar nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Então, como nós vimos outros exemplos que Jesus cita, né, o da criança, para nos tornar como uma criança, nos comportar como uma criança, a simplicidade, a humildade de uma criança, né? A do casamento, a próprio exemplo, né, dos seus discípulos ali tão amados, né? Que Jesus tinha um amor muito grande pelos seus discípulos mais diretos ali. Ele mostra que, na verdade, o caminho para chegar a Deus é por meio dessa simplicidade, é por meio dessa humildade, é o que ele quer nos dizer, né, como pobres de espírito. E ao contrário, né, que o ignorante, não é ao contrário, que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si
do que em Deus. Então, na verdade, ele está falando que aquela pessoa simples mesmo, ignorante, mas que tem essas qualidades do ponto de vista moral, elas têm, como se diz, mais um caminho mais aberto, né, para chegar a Deus, né? Mas é claro, pode ser que um ignorante, um pobre, de materialmente falando, né, financeiramente falando, também seja orgulhoso, seja vaidoso, né? Não está associado à condição intelectual ou à condição financeira, socioeconômica das pessoas, mas sim o que está dentro do seu coração. Assim como nós também podemos ter pessoas materialmente ricas, né, financeiramente ricas, ou desenvolvidas intelectualmente, né, com um grande saber, um grande conhecimento, e que são humildes, né? Então, o que Jesus enfatiza aqui é a essência, né? Porque nós, na verdade, nós encarnamos e reencarnamos diversas vezes. Se nós não experimentamos a prova da riqueza nessa encarnação, já podemos ter experimentado no passado, ou vamos experimentar da mesma forma com a possibilidade do desenvolvimento intelectual, ou foi nessa encarnação a que estamos, ou a pretérita, ou virá no futuro, né? Então nós experimentamos diversas situações e em todas elas nós temos que reconhecer a existência de algo maior, né? De um pai bondoso que cuide zela de cada um de nós, né? Criador do universo, criador de todos nós, né? E é importante destacar que mesmo tendo sido escolhidos o povo hebreu, né, das raças que encarnaram aqui na Terra, que foram degradadas, mesmo o povo hebreu tendo escolhido o seio, o local onde Jesus nasceria, eles não conseguiram, em sua forma geral, compreender a ação de Jesus, né? Porque Jesus, olha só, abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. Então Jesus ele estava ali em meio daqueles que necessitavam, aqueles que queriam mesmo ouvir a sua palavra consoladora, né? E não no meio das pessoas ali que ficavam discutindo, né, se envaidecendo, né, doutores da lei, cujos títulos os distanciavam do verdadeiro ensino que Jesus veio trazer àquela época, né? Mas o judaísmo, né, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação celeste do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um. Então não é pelo culto exterior, não é pelo tanto que eu sei das leis ou das escrituras, né, como os judeus possuíam, né, um conhecimento muito vasto das escrituras, do Velho Testamento, né, dos profetas, nem por isso eles colocavam, estou falando eles no caso de um modo geral, né? Naturalmente há exceções, mas o que se registra é que de modo geral eles não vivenciaram aqueles ensinos, né? Por isso que o próprio Cristo vai levar essas palavras consoladoras à multidão sofredora, né? E cumprindo as profecias dos seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Então, incompreenderam os ensinos de Jesus, no entanto, não aceitaram, né, os ensinos de Jesus, né, toda aquela demonstração, porque imaginavam um príncipe de poderoso, de armas, que levaria toda aquela nação a conquistar, a se espalhar pelo mundo inteiro, mas que na verdade a presença de Jesus vem demonstrar exatamente o contrário, né? Vem demonstrar exatamente a questão da simplicidade, da humildade, que estão expressas
nas leis de Deus, em especial a lei de amor, né, de que nós necessitamos amar uns aos outros, né? E aí, meus amigos, partindo aqui para o encerramento, nós gostaríamos de destacar esse trecho que está lá nesse item do capítulo 7, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec nos traz aqui: em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. Então, em várias situações, na verdade, aqui afirma que são todas, né? Jesus mostra que o caminho para Deus é por meio da humildade. Enquanto que o orgulho, né, é o vício que nos afastam de Deus, né? Então, por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, e a questão do orgulho é demonstrar uma revolta, né? Uma revolta contra Deus. Então, quando a gente vai contra as leis divinas, que são perfeitas, imutáveis, né? Nós estamos, na verdade, agindo contra Deus, né? O que vem nos trazer a lição, essa importante lição aí, para que a gente possa exercitar por meio da reforma íntima, por meio da transformação moral, por meio da caridade, em pessoas mais simples, em pessoas mais humildes, porque a estes Jesus reserva, né, o reino dos céus. Meus irmãos, nós agradecemos pela atenção, queremos convidá-los nesse instante a preparar o recipiente para a realização da fluidificação, né? Quero convidá-los a ter confiança, né? Acreditarem na cura, né? Naquilo que vocês almejam, que todos nós, né, almejamos, que por meio do passe à distância que vai ser realizado aqui pelo audiovisual, né, que nós possamos sentir a vibração de Jesus entre nós, né, realizando essas curas, esses tratamentos que nós aguardamos, né, que nós tanto confiamos. Então, você já coloca esse recipiente e, ao retornar, nós faremos a prece de encerramento. Meus irmãos, mesmo distantes fisicamente, estamos ligados pela fé e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente. Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente, deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você.
Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em formas de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual. Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo. Sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, divino amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor. Guarda-nos na Tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, nós damos graças a Deus pela palestra da noite, pela reflexão trazida aqui pelo Pedro, nós agradecemos imensamente. Agradecemos a Deus também pelo tratamento espiritual à distância que foi oportunizado a cada um de nós nesse momento. Antes de nós encerrarmos a nossa reunião pública da noite, a gente deixa aqui um convite a cada um, no dia 19 e 20 de setembro, na próxima semana, no próximo final de semana, passando esse no outro, nós teremos um encontro fraterno Alta de Souza de Goiânia. A gente vai rodar aqui, passar um videozinho sobre o encontro fraterno. Oi pessoal, espero que estejam todo mundo muito bem aí do outro lado. Você já parou para pensar que as circunstâncias da vida nos levam a constantes mudanças? E que não são apenas mudanças tecnológicas, são também morais. Oi, galerinha de casa! Você sabe o que está chegando por aí? É o Encontro Fraterno de Goiânia. Considerando o momento em que temos que cumprir com o protocolo de higiene e de prevenção da pandemia, este será um evento virtual que toda a família poderá participar. Guarde essa data, dia 19 e 20 de setembro de 2020, e comece a vibrar energias ótimas, porque o encontro de muita luz está chegando. Eu já estou aqui dentro. E você vai perder essa? Então você que está assistindo agora, está aqui sintonizado, então acesse efasgoiania.com e faça lá a sua inscrição. Se você estiver assistindo no YouTube ou no Facebook, olha aqui na descrição do vídeo, a gente vai colocar aqui o link direto para você clicar e já fazer a sua inscrição. É um evento online, é gratuito, você tem a oportunidade de estudar da sua casa. Agora a gente vai voltar com o Pedro Henrique para ele fazer a prece final da noite. Muita paz, boa noite a todos. Muito bem,
Então é com enorme alegria que nós encerramos e agradecemos a Tua presença. Vamos fechar os olhos, agradecer a Deus, agradecer a este Pai bondoso, tantas bênçãos recebidas. Bondoso Pai, pedimos que nos ajude a sermos melhores, a compreender esses valorosos ensinos que Jesus nos traz, para que um dia, Senhor, nós possamos estar contigo. Que a Tua paz e que o Teu amor por toda a humanidade sofredora e carente de Ti possam permanecer conosco hoje e para todo sempre. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe.